o que afasta o dentista do seu 25 em 1? Ou seja, o que é que atrapalha o cirurgião dentista de chegar nesse faturamento, de crescer o seu faturamento no seu consultório? Eu vou falar sobre colocar o cliente no centro das suas decisões. É isso mesmo, o dentista que não faz isso, o dentista que não coloca o cliente. Quem é o cliente? O cliente é aquele que fecha o contrato com você. O cliente é aquele que diz o sim para você. Quem não coloca o cliente no centro do seu consultório, do seu negócio, de todas as suas decisões, não cresce, não consegue aumentar o seu faturamento, não consegue ser bem-sucedido na profissão. Por quê? Porque os tempos são outros. O mundo mudou e já faz algum tempo, já faz algumas décadas que o mundo mudou nesse sentido e hoje está mudando muito mais rápido, está acelerado. O que acontecia até décadas atrás? A gente vivia ainda a era industrial. A era industrial era aquela era de linha de produção, onde as empresas vendiam seus produtos. O que importava, o que estava no centro de todas as decisões eram os produtos, era um carro, era a geladeira. Então, se o cliente quisesse comprar aquele produto, bem, se não quisesse, ia lá para o concorrente. Todas as decisões eram tomadas para o produto. Toda a comunicação das empresas era em relação ao produto. Só que os tempos mudaram e já de algumas décadas para cá, a gente não vive mais na era industrial. A gente está hoje na era do cliente. Na verdade, mais além, na era da experiência do cliente. E não é que é assim mesmo? Hoje nós somos clientes e os nossos clientes, os nossos pacientes, são nossos clientes. Toda a experiência que nós temos na nossa vida é compartilhada, é ou não é? Praticamente todas. Aonde? Nas redes sociais. Antes das redes sociais, as experiências eram compartilhadas entre os amigos, entre os parentes, no círculo ali das conversas. Experiências positivas e experiências negativas. Hoje, eu digo que está tudo acelerado porque com as redes sociais, o compartilhamento de experiências é praticamente diário. Hoje, quem faz stories diariamente, muitas pessoas fazem ou publicam ali no Instagram, no Facebook, alguma coisa, pelo menos uma vez no dia, fala sobre algum tipo de experiência que teve em relação a algo que aconteceu. Pode ser em relação a um restaurante que foi, em relação a um consultório odontológico, a um tratamento, em relação a um presente que ganhou. Então, existe um compartilhamento de experiências muito grande, muito acentuado, acelerado hoje em dia. E nós também, como clientes, fazemos isso. E aí, nós estamos na era do cliente. Como no seu consultório colocar o cliente no centro? O que é isso? E o dentista que não faz isso realmente está longe do seu 25 em 1. Não sei se quem está aqui comigo já alcançou esse faturamento de 25 mil reais, mas eu ensino dentistas a alcançarem esse objetivo e muito mais. O que acontece? Como eu faço na minha rede de clínicas? O que é que nós temos como lei ali dentro? Praticamente uma lei para as nossas equipes de colaboradoras e para a equipe de cirurgiões dentistas. Que o nosso cliente, o nosso paciente, precisa sempre ser ouvido. Precisa ser ouvido. Se ele tiver um elogio para fazer, ele precisa ser ouvido. E nós compartilharmos essa experiência positiva do nosso cliente. Se ele tiver uma experiência negativa, ele precisa ser ouvido. E nós vamos
sempre buscar resolver aquela questão. Então, o nosso cliente sempre está no centro. E uma prática que eu passei a fazer com a nossa equipe de colaboradoras, principalmente com as nossas gerentes das clínicas, é sempre numa reunião de treinamento colocar uma cadeira vazia. Nós colocamos uma cadeira vazia ali na reunião, no treinamento, que é como se o cliente estivesse ali. Então, é o nosso cliente ali, ele está participando daquela reunião, daquele treinamento. Ou seja, nós precisamos sempre buscar a melhor experiência para ele. Será que aquela decisão, será que aquele treinamento, será que aquele direcionamento vai trazer uma experiência ótima, uma experiência uau para o nosso cliente ou não? Porque ele está ali naquela cadeira vazia durante o nosso treinamento. Então, é muito importante trazer essa questão sempre. Será que essa decisão que eu estou tomando vai trazer benefício concreto para o meu cliente ou não? Então, vou dar um exemplo aqui. O dentista que acha que a sua formação, os seus diplomas, é mais importante do que o atendimento, a atenção, a conexão com o cliente, não está colocando o cliente no centro de todas as suas decisões. Por quê? Porque é de acordo com a percepção do nosso paciente, do nosso cliente, é que nós somos valorizados. Então, o dentista que acha que os seus certificados, seus diplomas ali na parede, é que vão trazer credibilidade, é que vão gerar confiança, é que vão realmente ajudar a fechar tratamentos com aquele paciente, e achar que basta isso, basta ser o especialista, basta ter o curso em Harvard, seja lá onde for, que o paciente vai valorizá-lo, que ele tem valor, que esse é o valor dele, está completamente enganado. Por quê? Porque os pacientes querem muito mais do que isso. Eles querem perceber que todo o seu atendimento existe para resolver o problema dele. E ele não tem só um problema odontológico, ele tem outros problemas. Ele quer também conexão, ele quer clareza. O dentista que é muito especialista, fala muito difícil com o paciente, fica só explicando sobre tratamento, fala de tratamento, mas não fala de benefícios, não fala das vantagens do tratamento, não pergunta o que o paciente realmente deseja, o que é que ele quer de verdade, não se conecta, não tem interação. E aí, muito difícil fechar tratamento. Com isso, o dentista se sente frustrado e se sente não valorizado, desvalorizado pelo paciente. E quando ele fala, doutor, ai, tá caro, ou eu vou pensar, ou vou ver no outro lugar, o dentista acha que a culpa é do paciente, que é a culpa do cliente, que não está valorizando ele, que a odontologia que é ruim e tudo mais. E isso vai afastando cada vez mais do seu 25 em 1. Então, por que colocar o cliente no centro é tão importante? Porque simplesmente se você não fizer isso, ele não fecha com você. Ele tem várias opções. Hoje em dia a concorrência está grande. E o dentista que não é percebido como alguém de valor pelo paciente, ele não é percebido como alguém diferenciado. Hoje em dia, se você não se diferenciar na visão do paciente, você é visto como igual a todo mundo. Então, ele acaba comparando preço. Ele acaba comparando orçamento. Agora, se você quiser sair disso e fechar mais tratamentos e atrair mais pacientes qualificados para o seu atendimento, aumentando o seu faturamento, chegando no seu 25 em 1, é preciso colocar o cliente no centro. E no centro como, Carla? No centro de todas as suas decisões. Por exemplo,
Uma das grandes dificuldades do dentista é atrair pacientes para o seu consultório, tá? É isso que eu recebo praticamente todos os dias. Carla, como é que eu faço para ter mais pacientes? Preciso de mais pacientes. Pensando numa divulgação, o dentista me pergunta, Carla, como é que eu começo a fazer a minha primeira divulgação? Eu nunca divulguei nada. E aí eu respondo o seguinte, onde é que está a atenção do seu cliente? Quem é o seu cliente ideal? Quem é essa pessoa? Onde é que ela está? Para onde ela está olhando? Ela está prestando atenção em quê? Descubra isso e apareça lá para ela. E fale nessa mídia para ela. Fale com ela. Para isso, o dentista precisa entender quem é o cliente dele. É colocar o cliente no centro. Por quê? Se ele aparecer, por exemplo, nas redes sociais, falando sobre tratamento, e só isso, o que é uma cirurgia ortognática, por exemplo, quem é que quer saber disso? O que é bolsa periodontal? Por que fazer uma raspagem periodontal? Quem quer saber disso? Dentistas se interessam por isso, pacientes não. Então, quando se coloca o cliente no centro, você também organiza e coordena toda uma comunicação para ele. E ele percebe isso. E o que é um dentista ser valorizado? É o seu paciente, é o seu cliente perceber valor nele. É pelo olhar do cliente, não é pelo seu olhar. Não são os seus diplomas. Não é a sua técnica. É muito mais que isso. Então, em relação à divulgação, o que você vai falar ali numa divulgação? É uma dificuldade muito grande do dentista. Carla, eu não sei o que publicar nas minhas redes sociais. Estou falando de redes sociais aqui porque a atenção das pessoas está em grande parte nas redes sociais hoje. É inegável. Nós usamos muito as redes sociais para divulgar as nossas clínicas. O que publicar? Que tipo de conteúdo? Não tem um conteúdo para todos. É importante entender para quem é que você quer falar alguma coisa. Se você é ortodontista, para quem é que você quer falar? Qual é o benefício que a sua ortodontia traz para a vida daquelas pessoas ou daquela pessoa com quem você quer falar? E aí você vai entendendo que tudo isso está em torno do cliente. Você precisa parar, entender quem você quer atrair para o seu consultório antes de começar uma divulgação. Senão, você vai estar falando para todo mundo ou para qualquer pessoa e vai atrair, não sei, pouca gente. Ou talvez pessoas que só queiram saber preço do tratamento e não agendem uma consulta, só curiosos. Então, colocar o cliente no centro é entender que sem ele não existe consultório. Sem ele, o seu consultório, a sua clínica fecham. Quantos dentistas não estão fechando o consultório aí nesse momento porque estão com poucos pacientes? É preço de EPI subindo, luva nas alturas, não é? Máscara. E os pacientes não vêm. Ou só atendem convênio e estão achando que não vale mais a pena. Mas o que acontece? Sem cliente não tem negócio. E isso em qualquer área, né? Não estou falando só da odontologia. Por isso ele precisa estar no centro das decisões. O dentista que hoje ainda pensa, eu vou trabalhar no horário que eu quiser, no horário que é bom para mim. Eu já escolhi odontologia mesmo, porque eu posso fazer o meu horário, então vou trabalhar aqui meio período. Só que tá com faturamento baixo, tá precisando divulgar, tá precisando de paciente, não sabe o que fazer, tá ali com a corda no pescoço. Tá pensando nele, no horário dele, em sair mais cedo do consultório. Não, eu não atendo sábado. No final da tarde não, eu quero dar minha corridinha. Esse dentista não está colocando o cliente no centro. Simples assim.
Por quê? Porque é preciso entender o que é bom para o paciente. Qual é o melhor horário, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, de horário de atendimento. Será que você coloca o seu horário de atendimento de acordo com a sua vontade, a sua necessidade, ou o que é melhor para o seu cliente, para o seu paciente? Atendimento aos sábados, por exemplo, tem muita procura. Nós, nas nossas clínicas, já há muitos anos atendemos todos os sábados. Tem uma aluna, a doutora Gilmara Pinheiro, que tem uma clínica lá no interior do Pará, que estão atendendo até os domingos. Ela falou, Carla, tem paciente, tem demanda, nenhum dentista quer. Então a gente atende, tem agenda sempre cheia. Isso é o quê? É ouvir o cliente. E lá na clínica, com 10 cadeiras, elas fazem aí 33 em 1, que é R$33 mil por mês, no mínimo, em média, por cadeira odontológica. Então isso vezes 10. Tem mês que faz mais, tem mês que um pouquinho menos, mas geralmente aí de 33 mil para cima. Ouve o cliente. Então é importante entender que ele é o centro. Sem ele não tem negócio, não tem consultório. Então é preciso ouvir. Muitas vezes o que acontece nos consultórios, um dos maiores erros do dentista em relação a colocar o cliente no centro ou não, é o dentista não ouvir o seu paciente, não ouvir o seu cliente. Isso é um pecado capital. Por quê? Porque quando nós não ouvimos, nós não melhoramos, nós não mudamos. Então tem que ter essa mentalidade e ação e colocar isso em prática e passar isso para a sua equipe, de que é importantíssimo ouvir o seu cliente. Ele está falando bem de você, será? Ou ele fala mal de você? Você sabe disso? Se você responder que não, acenda uma luz vermelha piscando. Por quê? Como é que você vai ter um negócio sólido que depende 100% do cliente? Como é que você vai ter um negócio sólido se você não sabe se o seu cliente está gostando ou não está? Se a maioria está falando bem de você aí fora, aí nas redes sociais, por exemplo, ou se está falando mal. E nós sabemos que sempre aí tem um problema aqui, outro ali com pacientes no nosso consultório. Nem sempre os tratamentos acontecem como planejado. Todo mundo sabe disso, quem está na prática, quem está no dia a dia ali sabe disso. Mas o que é que você faz quando acontece uma situação dessa? Ouve o cliente ou deixa para lá? Você orienta a sua recepcionista quando recebe ali alguma queixa, alguma reclamação de paciente, a te trazer sempre para resolverem aquilo, buscarem sempre uma solução, ou, aquele paciente é chato, ele é chato mesmo, não, ixi, só reclama mesmo, então deixa para lá. Eu costumo dizer que quando um paciente nosso traz alguma ou insatisfação em relação a algum ponto ali do nosso atendimento, ou algum ponto que ele achou negativo ali, quando ele nos fala, eu imagino que pelo menos outros 20 pacientes tenham a mesma percepção, mas só não expressem isso. Então, quando um fala, quando existe um problema com um paciente, cuidado, porque muito provavelmente isso está acontecendo com mais gente, só que você não está sabendo. E eu costumo dizer que esse é um bom paciente, aquele que reclama, aquele que traz algo negativo, que está ruim. Ele é bom, eu costumo agradecer a ele, porque ele me dá a oportunidade de melhorar. Nós sempre podemos melhorar o nosso atendimento. Todo o atendimento no consultório. Do dentista, da funcionária, tudo pode sempre ser melhorado. Não existe ninguém que
tenha chegado ao topo do atendimento ao cliente, que seja a perfeição máxima. Por quê? Porque são pessoas, são seres humanos, né? Então, nós sempre podemos melhorar. E como nós vamos melhorar? Quem é que dá a direção para isso? É o nosso cliente, é o nosso paciente. Na Disney, eles lidam da seguinte forma, olha só que interessante. Vou até mostrar aqui, ó. E nós usamos isso, sim, também nas nossas clínicas, né? Já usava isso e aí eu fiquei sabendo que na Disney funciona assim. Olha só. Na Disney, como é que eles lidam com a reclamação? Ou seja, aconteceu alguma coisa negativa ali com o cliente e o cliente reclamou. Falou alguma coisa ruim ali. Como é que eles lidam com isso? Como é que a equipe de funcionários ali, de colaboradores, é orientado, é treinado para lidar com isso? Vamos lá. É com a regra LAST. O que é LAST? Primeiro, o L de listen, ou seja, ouvir o cliente. Esse é o primeiro ponto. Aconteceu algo ali dentro, ouça o cliente. Não deixe para lá. Não deixe esquecido. Mandou um e-mail, mandou um WhatsApp, vai, ouça, vai verificar. Ouvir é entender realmente o que aconteceu. Ouvir não é só ouvir e acabou, não. São 4 passos, olha só. Listen, depois apologize, ou seja, desculpar-se. Desculpe pelo ocorrido. Né? Isso é muito importante, a pessoa se sente primeiro ouvida aqui, depois valorizada. Puxa, estão me ouvindo, que bom, né? Gostei, todo mundo gosta de ser ouvido. E se você tem alguma insatisfação, você gosta que a empresa peça desculpas para você. Afinal, aconteceu alguma coisa ali que não deveria realmente ter acontecido. Terceiro ponto, solve, solucione, resolva. Sempre que possível, resolva. E T de thanks, ou seja, agradeça no final. Então, escute o seu cliente, escute o seu paciente, peça desculpas para ele, solucione aquele problema ou mostre que você fez o possível para solucionar. E depois, agradeça. Como eu disse, agradeça. Por quê? Essa é a chance de você melhorar. Somos seres humanos, sempre em busca de melhoria. Então, esses 4 passos é muito importante que sejam implantados no seu consultório, no seu negócio. E por que isso, Carla? Uma importância tão grande do cliente ter uma experiência positiva, dele ter uma experiência, eu diria, inesquecível. Nós precisamos sempre estar em busca da experiência inesquecível do nosso paciente. Por quê? Simplesmente porque quem não tem clientes satisfeitos, quem não tem clientes que tenham tido ali uma experiência excelente, uma experiência mais do que positiva, uma experiência inesquecível no seu consultório, uma experiência uau, não vai ter clientes que voltam, não vai fidelizar os seus clientes, os seus pacientes, não vai ter indicações de pacientes suficientes para crescer. E eu tô aqui falando sobre crescimento na odontologia. Crescer, eu não tô falando sobre manter ali o seu faturamento ali num patamar bonzinho. Eu tô falando em crescer. Quer crescer? Precisa colocar o cliente no centro. Quer crescer? Precisa ouvir. Precisa se desculpar. Precisa resolver. Precisa agradecer. Precisa de fidelização. E precisa de indicação. Eu costumo dizer que é como um balde de água todo furado. O que é que você faz se você quiser encher um balde de água e ele tá cheio de buraco, tá todo furado? Você coloca a água lá dentro, mas a água vai embora. A água são os clientes que estão entrando, são os novos clientes, são os novos pacientes. Quem quer crescer no consultório, quer ter um balde cheio e depois encher mais um
e ir enchendo vários baldes. Isso é crescimento. Se o seu balde está muito furado, ele não enche. E os seus pacientes, que são a água, vão embora. Se você não causar uma experiência positiva, uma experiência uau, uma experiência inesquecível para o seu cliente, para o seu paciente, ele vai embora. Ele vai embora com a água. Você não retém. E aí não cresce. E aí não adianta reclamar. Agora, o que você faz? Qual é a consequência de colocar o cliente no centro de todas as suas decisões, no centro da sua divulgação, no centro da sua comunicação, no centro, numa consulta para fechar tratamento? Entender o que é que você deve falar naquela consulta para realmente trazer aquele potencial paciente a fechar com você. Isso é sempre pensar no cliente, sempre pensar nele. E parar de pensar tanto em si, no seu curso, no seu horário, no que é bom para você, na sua valorização. Quem começa a colocar o cliente no centro das decisões, começa a tampar os buracos do balde. E aí o balde começa a encher até que transborda e você precisa colocar um outro balde do lado para não perder aquela água. E começa a encher mais um balde. Aí você começa a crescer. Então, eu vou até dar um exemplo aqui. Olha um exemplo interessante de dentista que colocou o cliente no centro. Uma aluna minha, a doutora Bárbara Tenório, de Brasília. O que aconteceu na pandemia? Ela estava direcionando a comunicação dela, divulgação, atendimento dela para a área de estética. E de repente veio a pandemia. E ela se desesperou, falou: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Os pacientes não vão querer fazer tratamento de estética nesse momento. A gente nem está podendo fazer tratamentos eletivos. O que eu faço? E ela lá, todo vapor, divulgando e tal, já estava crescendo, já estava começando a ter resultado. Veio a pandemia, só que ela olhou em volta e viu que tinha muito consultório fechando. E os pacientes iam para onde? Quem precisasse de atendimento. O que ela fez? Ela entendeu o cliente, ela conversou com os pacientes dela, e entendeu que ela teria que direcionar o atendimento dela por um período curto de tempo para atendimento de emergências, de urgências e emergências na odontologia. Por quê? Ela entendeu que os pacientes iam ficar sem ter para onde ir. E ela investiu em divulgar isso pelas redes sociais, que era o canal que ela estava usando ali para divulgação. Então, ela colocou o cliente no centro, ela entendeu a necessidade dele, falou sobre isso e falou com ele nas redes sociais, entendeu a demanda e simplesmente passou do seu 25 em 1 em plena pandemia. No auge da pandemia, chegou no faturamento de R$30 mil, atendendo urgências e emergências, olha só. E claro, tinha lá o sonho de fazer uma pós-graduação em estética, mas isso um pouquinho depois ela conseguiu fazer. Por quê? O faturamento foi crescendo, entendendo o cliente, entendendo o momento, e aí o faturamento cresceu, enquanto muitos fecharam. Olha só que contraditório. Muitos dentistas, com medo ali de atender, fecharam seus consultórios. E ela, entendendo a necessidade do paciente, focou o seu atendimento para aquilo. E não só o atendimento, mas toda a comunicação. Então, ela colocou exatamente o cliente no centro. E quais eram as ações que ela teria que fazer ao redor desse cliente para trazê-lo para o seu atendimento. E foi isso que fez. Então, e eu costumo falar também, eu costumo dar o exemplo também da Apple. Olha que interessante a Apple.
né? Tá, a Apple é grande, é gigante, mas é legal a gente trazer alguns ensinamentos das grandes empresas. Olha o que a Apple fez quando criou o iPhone. A Apple, quando criou o iPhone, e o iPhone tem música ali dentro também, ela matou o iPod. O iPod só tocava música. Quando criou o iPhone, ela poderia ter criado o iPhone sem música, para o cliente ter a necessidade dos dois aparelhos. Mas não. Ela entendeu o que é que o cliente iria querer num aparelho só, num dispositivo. Qual poderia ser o máximo da qualidade e da funcionalidade num dispositivo só? E ofereceu o melhor para o seu cliente. E aí foi lá e acabou com o iPod, porque aí ninguém mais queria. Todo mundo queria era o iPhone, que já tinha tudo o que o cliente precisaria, o que o cliente sonharia em ter. Então, é muito diferente a gente colocar o produto, o serviço no centro, que a grande maioria dos dentistas fazem isso. Colocam o quê? É o tratamento no centro, é o material usado, é ele, é o consultório dele e não o cliente. E quando eu falo que a maioria dos dentistas coloca o tratamento no centro, a técnica, coloca mesmo. É só ver o que é que o dentista fala nas redes sociais, por exemplo. O que é que fala ali? Só fala sobre tratamento. Quais são os tipos de aparelho ortodôntico que existem? Quem é que quer saber sobre isso? É dentista, é ortodontista que gosta desse tipo de conteúdo, não é o paciente. Quem está nas redes sociais, a rede já diz, é social, o nome já diz tudo. Ninguém está lá para saber nada sobre tratamento ortodôntico. As pessoas estão lá para entretenimento, para socializar ali com família e amigos e para ter sim informações. Informações sim, mas saber sobre tratamentos não. A não ser que o cirurgião dentista ali na rede social fale sobre os benefícios daquele tratamento para aquela pessoa que está ali ouvindo. Os benefícios, as vantagens. E para a gente falar sobre benefícios, sobre vantagem para a vida daquela pessoa, daquele que a gente quer que seja nosso paciente, nosso cliente, é preciso pensar nele, não é? É preciso colocar ele no centro. É preciso desenhar ele ali num papel e olhar para ele e perguntar: qual é o problema que você tem que eu resolvo? Qual é o problema que você tem que eu, como ortodontista, resolvo? Qual é o problema que você tem que eu, como odontopediatra, resolvo? E aí você vai listando os problemas. Quais são os desejos que você tem que eu, como um profissional de harmonização facial, resolvo? E você falar sobre isso numa divulgação. E você falar sobre isso numa consulta para fechar tratamento. Isso é colocar o cliente no centro. Além de ouvir, além de usar a estratégia LAST, como a Disney usa, como nós usamos na minha rede de clínicas, é falar sobre como você pode resolver um problema do seu paciente, falar sobre o problema dele que você resolve. Então, percebe que é tudo ao redor dele, não se trata da sua técnica odontológica. Olha um outro exemplo aqui do dentista que não coloca o cliente no centro. É o cirurgião dentista que faz várias especialidades em áreas completamente distintas. Então faz especialidade, por exemplo, especialização, por exemplo, em odontopediatria,
depois vai fazer especialização em endo. Odontopediatria e endo são públicos que não se combinam. Ou cirurgia. Enfim, o dentista não pensa em que problemas mais ele pode resolver daquele mesmo paciente. O que eu quero dizer com isso? Que a estratégia certa é buscar especialidades ou buscar áreas complementares, que você já esteja atendendo aquele público. E aí você busca mais conhecimento, você busca uma técnica nova para resolver mais problemas daquele mesmo público que você já tem entrando no seu consultório, que você já tem uma lista de cadastros, que você já pode entrar em contato com essas pessoas que já te conhecem, que já passaram pelo seu atendimento e falar para elas: olha, agora eu estou trabalhando nessa área também e posso resolver esse desejo seu, por exemplo, ou esse problema. E aí é um complemento, mas para o mesmo público. Por exemplo, odontopediatria e ortodontia. Odontopediatria e ortopedia são áreas super complementares. A área de harmonização, por exemplo, quem é odontopediatra e quer ir para a área de estética tem que pensar nas mães dessas crianças. Senão, vai acontecer, e acontece muito com dentistas que fazem diversas especializações, eu conheço dentistas com 5 especializações e nem sabem qual é o público que querem atrair para o seu atendimento, não sabe, e muitas vezes estão com dificuldades, poucos pacientes, ou até trabalham bastante, mas o faturamento está baixo. Mas por que isso? Porque não para pensar no seu cliente, em colocar ele no centro, em trazer cada vez mais soluções para esse cliente. E não ficar buscando: agora está na moda a harmonização, então eu vou para a harmonização. Agora dizem que é o implante que tá legal, que está dando mais dinheiro, vou para o implante. Não, peraí. Depende. E outra, será que você tá com um bom faturamento aí para investir em mais uma especialização? Esse é um outro ponto também. Eu tenho alunos que falam: Carla, quando meu faturamento aumentou, aí eu fui realizar o meu sonho de fazer aquela especialização que eu tanto queria. Mas aí entendeu como aumentar o seu faturamento dentro da área que já trabalhava, dentro da técnica que já sabia fazer, e isso é possível para qualquer especialidade, para qualquer área dentro da odontologia, sim, atingir esse patamar aí, esse nível de R$25 mil por cadeira odontológica, o 25 em 1, para endo, para odontopediatria, ortodontia, clínica geral, atendendo convênio, atendendo só pacientes particulares, sim, é possível. Eu tenho vários exemplos de alunos. Mas o que é fundamental é realmente colocar o cliente no centro, tá? De todas as decisões. E aí uma dica prática, né? Eu sempre gosto de dar uma dica prática nos vídeos para que o dentista saia daqui, hora que terminar esse vídeo, já sair daqui e já colocar em prática. Então vamos lá. Eu sou da prática, né? Como eu disse, há 25 anos. Então vamos lá. Primeiro, é para ouvir o cliente, certo? É preciso ouvir, colocar ele no centro, entender, conhecer cada vez mais ele. E eu tô falando aqui com profissionais que querem crescer, que querem construir um negócio sólido, né? A médio a longo prazo, que nenhum concorrente derrube. Então vamos lá. Comece planejando. Planeje uma pesquisa de satisfação. Simples. Comece escutando o seu paciente, aquele que já vai lá no seu consultório, através de uma pesquisinha. Tá? Uma pesquisa simples.
perguntando o que é que ele acha que precisa melhorar. Você pode perguntar de 0 a 10 que nota ele dá para o seu atendimento, que nota ele dá para o seu tratamento clínico, tratamento odontológico. E o que é que ele acha que precisa melhorar. Pode perguntar também que tipo de serviço ele gostaria de ter acesso no seu consultório e que você não oferece hoje. Então, olha só que simples. Bole uma pesquisa, pode ser no papel, tá? E uma urna em cima do balcão. Bole aí para o começo do ano essa pesquisa. Pode mandar perguntar no WhatsApp para ele: Carla, eu não sei fazer nada. Não sei trabalhar com Google Forms. O Google Forms é muito simples. Você pode fazer um formulário e mandar simplesmente um link pelo WhatsApp para os seus pacientes, para os seus clientes, aqueles que você tem o contato. E aí você já tem uma pesquisinha, já sai até já uma planilhazinha com as porcentagens de cada nota e tudo mais. Você pode fazer, chama Google Forms, muito fácil. Pode fazer no papel, pode mandar no WhatsApp uma mensagem, criar uma mensagem e ver quem é que responde. Tudo bem. É um primeiro passo, faz com que dá, mas faz rápido. Isso não custa dinheiro, só vai custar um pouco do seu tempo, mas quem quer crescer tem que investir alguma coisa. Ou tempo ou dinheiro, ou as duas coisas, tá? Então vamos lá. Pesquisa de satisfação. Isso é muito importante. O que é que o seu paciente acha? Então você pode colocar ali de 0 a 10. Qual é a nota que você dá para o nosso atendimento? Da recepcionista e tal. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o tratamento? E é importante você ouvir, tá? E muitas vezes você vai ouvir críticas sobre você. E é legal ouvir, porque é a oportunidade para melhorar. Melhorar é crescer. Ninguém cresce se não melhorar. Se não melhorar, você fica no mesmo lugar. E aí perguntar o que é que ele acha que precisa melhorar e que tipo de serviço ele gostaria de ter a mais no seu consultório. E digo mais, para aquele que tiver alguma crítica, agradeça a crítica. Se algum deles tiver tido algum problema no seu consultório, na sua clínica, procure resolver. Ouça, né? Lembra? Listen. Lembra do last? Listen, ouça, apologize, desculpe-se. Solve, resolva dentro do possível e agradeça. E thanks. Tá? Então, essa pesquisinha de satisfação, nós temos uma pesquisa continuamente rodando com os nossos clientes. Nós temos atendimentos hoje com várias cadeiras em várias clínicas, é um atendimento grande, milhares de atendimentos mensais, 2.000 atendimentos mensais, 2.500, já nem sei mais quanto está hoje. Não, acho que está perto de 3.000 atendimentos mensais, não sei exatamente, mas nós mandamos sempre questionário simplesinho, desse jeito que eu estou falando aqui com vocês, de pesquisa para os nossos clientes, para a gente saber como é que está o atendimento da clínica, de cada clínica, para saber como é que está o atendimento do cirurgião dentista. E depois nós levamos isso para o cirurgião dentista. Nós temos ali uma nota, uma classificação que o nosso paciente dá. E nós temos um espaço ali para ele colocar sugestões, críticas, elogios e que nós ouvimos. É um espaço aberto, é um espaço que nós abrimos para ouvir, listen. Então, sempre que você lança ali uma pesquisa de satisfação com os seus pacientes, você está dizendo assim para ele: olha, você quer falar aqui comigo? Eu estou de peito aberto aqui para te ouvir. Esse é o canal. Se não, é o que acontece muitas vezes, que os pacientes vão lá para as redes sociais, ou vão lá no Reclame Aqui, ou enfim, para reclamar, porque não tem um canal em que eles se sintam ouvidos pelo dentista. Tá? Então, coloque em prática isso que eu falei aqui, e você vai ver como
isso vai te ajudar a chegar no seu 25 em 1. Né? A consequência disso tudo é o aumento do faturamento. Então, quando eu falo em faturamento, isso é o resultado de várias ações, desde a divulgação, ouvir o cliente, resolver os problemas dele, fechar tratamento, fidelizar o seu paciente, trazer indicações. Todo esse conjunto vai aumentando o faturamento até que chega aí no nível do 25 em 1, que é 25 mil reais por equipe no seu consultório ou na sua clínica, ok? Então coloque isso em prática e depois me fale como foi, né? Me fale aqui pelas redes sociais, diga como é que foi.